Olá! Os acidentes de trânsito são a quarta principal causa de mortes no país. Em 2018, foram pagas pelo seguro obrigatório mais de 38 mil indenizações por morte e quase 230 mil por invalidez permanente. Para mudar esse quadro e reduzir em 50% o número de acidentes de trânsito, foi criado o Maio Amarelo. Para falar sobre esse movimento, convidamos o comandante do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito, BPM-TRAN, Tenente Coronel Franco Alan da Silva. Olá, Tenente Coronel Franco Alan, é um prazer ter o senhor aqui no programa Segurança em Pauta conosco. Olá, Lucilene, satisfação num mês muito especial, que é o Maio Amarelo. É uma gratificação muito grande estar aqui para a gente falar um pouco de trânsito. Coronel, o que é o movimento Maio Amarelo? Até 2010, a gente tinha uma explosão das mortes no trânsito a nível de mundo, né? E a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, que é uma organização vinculada à Organização Mundial da Saúde, fez um pacto a nível de mundo, esses países onde tinha o maior número de mortes no trânsito, né? O Código de Trânsito trata como homicídio, onde esse pacto era reduzir na década de 2010 a 2020 em 50% as mortes no trânsito nesses países. E como foi escolhido esse nome, Coronel? No trânsito, o sentido é a vida, foi escolhido porque ele resume toda a essência no que devemos buscar no trânsito, né? Uma harmonia entre esses atores que estão envolvidos no trânsito e, acima de tudo isso, ali preservar vidas, né? Porque muitas vezes a gente não tem essa concepção que o bem maior envolvido no trânsito é a vida. E o CONTRAN veio ratificar esse lema para derrubar qualquer discurso, qualquer cenário que vá em contra medidas que venham prejudicar essa redução das mortes, né? E venha atingir a vida de forma indireta, muito embora ela não seja latente, assim, quando a gente está dirigindo, né? A gente não imagina que saindo de casa a gente pode sequer retornar quando se fala em trânsito, né? Então, diante dessa violência, a gente precisa de ferramentas que preserve esse cenário, né? Então, no trânsito, o sentido é a vida. E por que, Coronel, fazer um movimento mundial de conscientização? Existe essa epidemia mundial, né? Que são as mortes no trânsito. Então, tem países desenvolvidos, Estados Unidos, a própria Europa, né? O Brasil é um país em desenvolvimento, China, Índia, o México, né? São países que lideram a morte no trânsito no mundo, né? E diante dessa necessidade de reduzir essa violência no trânsito, a gente tem essa política mundial. E o Maio Amarelo, ele conta com a participação de órgãos governamentais, né, Coronel? E da sociedade civil. Qual a importância dessa união? Porque a gente precisa da conscientização de todos, né? Do poder público em cada vez mais buscar mecanismos, políticas públicas para amenizar esse impacto da violência, né? E a sociedade civil como ali representando seus representantes, né? Para massificar cada vez mais no seu seio essa necessidade de mudança de comportamento perante o trânsito, né? Que o trânsito hoje em dia a gente presencia mais uma guerra urbana, uma briga de quem chega primeiro, a falta de respeito ao próximo, né? Isso vem resultando nesses números que o mundo vem demonstrando na violência, né? Então, a gente é refém muito do cidadão, né? Essas políticas de trânsito é muito refém dessa mudança de comportamento do cidadão. Por isso, a gente faz um trabalho incisivo junto à sociedade. E nesse ano agora de 2019, o Maio Amarelo valoriza muito a voz das crianças. De que forma os pequenos podem ajudar? Porque Contribuir com isso? é o nosso futuro, né? O nosso futuro motorista, ali a possibilidade de mudança de comportamento é muito maior, porque ele é o nosso futuro motorista, né? Sabemos que para mudar, quando a gente fala de violência no trânsito, a gente trabalha, a Polícia Militar detém dentro do sistema de trânsito a função de fiscalização, né? É um órgão de fiscalização dentro do sistema de trânsito. Então, para você mudar comportamento, você precisa de alguns cenários, de algumas ações, né? Onde a mudança se dá a médio, a longo prazo e instantaneamente. Então, a mudança instantânea se dá pela fiscalização. Então, quanto mais incisivo o poder público na fiscalização,
com implementação de radares, com implementação de blitz, lei seca, os agentes de trânsito que detêm essa competência de fiscalização no município, no estado, quando ele age de forma incisiva, você tem uma mudança de comportamento imediata, né? Só que só isso não é o necessário, né? A gente precisa de uma mudança a médio e a longo prazo. Então, a médio e a longo prazo, a gente precisa de uma mudança de comportamento voltado na família e aí, principalmente na educação. Por isso, o foco são as crianças. E, Coronel, quais resultados foram alcançados pelo Maio Amarelo ao longo desses 5 anos de campanha? A gente tem essa política incisiva na redução da violência do trânsito desde 2010, né? Intensificado pelas campanhas e a principal dela é o Maio Amarelo. Então, a gente vem conseguindo avançar nesse número, isso eu estou falando a nível de país, né? O país vem conseguindo avançar nessa redução da violência no trânsito. Para o cidadão ter uma noção, em 2010 nós tínhamos por ano morrendo no Brasil 65 mil pessoas no trânsito. Esse número caiu para o ano passado próximo de 45 mil, né? Alguns municípios que o trânsito ele é municipalizado atingiram já essa meta e Campo Grande é um exemplo de município, né, e capital que atingiu essa meta. Semana passada nós recebemos a OPAS, Campo Grande e Salvador foi a nível de mundo, vamos dizer assim, um dos municípios que conseguiu atingir antes de 2020 a redução em 50%. Para o cidadão ter uma noção, em 2010 nós tínhamos aproximadamente 140 mortes no trânsito da capital, Campo Grande. E 2017 fechou com 70 mortes. No Mato Grosso do Sul, o número de acidentes, então, está em queda, né, Coronel? Sim, desde 2014, desde 2010 ela vem diminuindo essa violência, né? Ela foi acentuada em 2014, então os acidentes com vítima, para o cidadão ter uma ideia, o acidente se divide em 3 modalidades: acidente com vítima, acidente sem vítima, que é só o dano material no veículo, né? E o acidente com vítima, mas tendo a vítima fatal, né? Então, o acidente com vítima, ele caiu por ano, na capital, de 14 mil acidentes ano para 10 mil. E o acidente com vítima fatal caiu de 140 para 70 mil. Que ações estão programadas para este mês no nosso estado, Coronel? Tem várias medidas que vão ser adotadas no campo educativo e no campo da fiscalização também, né? E basicamente são ações voltadas mais no campo da educação no trânsito, né? Blitz, orientando, campanha nas escolas, nas crianças lá no pré, no ensino médio, nas universidades, né? Então, são intensificadas juntamente com a Polícia Militar, né? São os órgãos que compõem ali o sistema, né? Polícia Militar, o DETRAN, a AGETRAN, Polícia Rodoviária Federal. Então, é um mês que a gente intensifica para tentar mostrar para o cidadão essa necessidade de mudança de comportamento. E as crianças devem gostar muito de receber essas campanhas nas escolas, né, Coronel? Gosta, porque primeiro que criança gosta de polícia, né? É impressionante, Gosta. né? Que então, bom. quando a gente vai lá, é impressionante, e a gente coloca um polícia fantasiado de sinal. Aí, pronto, aí você conquista de vez, né? Porque na hora que sai o sinal, então uma polícia armada lá, e você conquista pela imagem do sinal, que é um boneco, e pela imagem do policial, que acaba ali chamando a atenção dos pequenos, e isso acaba contribuindo para a gente transmitir essa mensagem. No próximo bloco, continuamos a conversa com o comandante do BPM-TRAN, Tenente Coronel Franco Alan da Silva. Vamos falar sobre o trabalho do batalhão na melhoria do trânsito na capital. De volta com Segurança em Pauta. Hoje falando sobre o movimento Maio Amarelo e trabalhos para a segurança no trânsito. Nosso convidado é o comandante do Batalhão de Trânsito da capital, Tenente Coronel Franco Alan. Coronel, como que é o trabalho do Batalhão de Polícia Militar no trânsito da capital? Primeiro a gente exerce a função prevista na Constituição, né? Que é exercer o policiamento ostensivo e aliado a isso, nós temos o Código de Trânsito que determina essas regras inerentes à Polícia Militar. Então, dentro do policiamento preventivo,
compete à Polícia Militar realizar o policiamento preventivo de trânsito, né? Então, a gente exerce o policiamento de trânsito, urbano e rodoviário. No caso específico do Batalhão de Trânsito, é o policiamento de trânsito. Atuamos especificamente na parte do Código de Trânsito, né? Em todo, no modo geral, mas especificamente na parte de crimes. E quais são as principais ocorrências atendidas, Coronel? Nós temos dois viés aí, né? O atendimento de ocorrência em si, que são os acidentes de trânsito com vítima, então é o maior número, né? E no campo de policiamento em si, né? A gente atua mais, como eu disse, na parte de crime e de documento de veículos, que é atribuição do Estado, né? São o crime de dirigir embriagado, né? A tal lei seca, e dirigir sem habilitação são as maiores incidências de infrações que a gente depara, até porque a gente foca mais dentro da nossa atribuição, né, aquelas infrações que são inerentes à Polícia Militar. E nos casos de acidente com vítimas, quais são as orientações, Coronel? Acidente com vítima, o cidadão, ali você tem um crime ou de lesão corporal ou uma vítima fatal, né? O cidadão deve preservar o local de crime, exceção por imposição da lei. Nós temos uma lei de 1972 que, se estiver trazendo perigo à via, então sofreu um acidente, e aquele acidente pode potencializar ainda mais aquele cenário, trazendo um outro acidente até fatal, né? O cidadão pode retirar, né, desde que ele marque ali o local. Mas, via de regra, não tendo isso, ele preserva lá os veículos, aciona 190 e a viatura vai atender. Mas o mais importante disso, e o cidadão ele sabe disso, né? Até porque quando ele liga para o 90 ele é orientado, mas o mais importante é o acidente sem vítima, que o cidadão tem a cultura de permanecer com o veículo no local do acidente. E não pode. Inclusive, o Código de Trânsito, ele descreve isso como uma infração de trânsito. Então, se o agente de trânsito deparar com um cidadão que se envolveu em um acidente sem vítima, ou seja, só dano material, onde ele permanece com o veículo na via, mesmo que não esteja atrapalhando, ele vai ser multado. Então, quando há vítimas, o procedimento é diferente? É diferente. Quando há vítima, ele deve preservar o local, ligar de imediato para o 90. Lá ele vai receber orientações, né? Vítima ou vítima fatal. Agora, se não tem vítima, ele deverá de imediato retirar o veículo e fazer seu registro pelo site da Polícia Militar. E, Coronel, se o causador do acidente fugir, qual é a orientação? Aí a gente tem um crime, né? Que é evadir-se de local de acidente de trânsito. Ele deverá, da mesma forma, fazer contato com o 90. A Polícia Militar vai ao local, vai fazer um boletim de ocorrência. Se tiver o mínimo de materialidade, encaminhar para a delegacia de Polícia Civil. Caso não tenha, esse cidadão ele é orientado a comparecer à Polícia Civil e fazer um registro para posterior investigação. E se a Polícia Judiciária conseguir identificar esse cidadão que evadiu, ele vai sofrer um processo criminal. E a Polícia Militar também investe em projetos sociais, né, Coronel? De que forma isso ajuda a melhorar o trânsito? Então, a Polícia Militar tem um rol de programas sociais, né? Na esfera de trânsito, a gente tem alguns já famosos a nível de Campo Grande, né, que é o PARA. Nós também temos o Sematran, que é da Polícia Rodoviária Estadual. Então, eles vêm auxiliar nessa dinâmica de transmitir essa necessidade de mudança de comportamento. Algo semelhante que o Maio Amarelo faz a nível de mundo, né? O senhor acabou de falar aí no PARA, né, um destaque do trabalho, que é. E como que é esse projeto? O senhor pode explicar para nós? É um projeto que a gente vai lá na sociedade, né, na comunidade, e junto com o comerciante, com a escola, com o cidadão, no dia a dia dele, né, a gente debater temas, ir para a rua, discutir, e finaliza com uma grande passeata, demonstrando essa necessidade de mudança de comportamento. E o outro projeto ligado ao trânsito é o Sematran. Como que ele funciona? O Sematran, ele é um projeto, ele é localizado, ele é sediado na rodoviária estadual, né? Ele tem apoio de vários órgãos, né? Porque ele é permanente, diferente do PARA, que é esporádico, né? O Sematran, ele é permanente, onde tem crianças lá carentes que ficam na rodoviária estadual discutindo temas, né,
sobre trânsito e vão nas escolas, essas crianças vão nas escolas, participam de eventos da Polícia Militar, né, difunde esse conhecimento que ela aprende na escola. Né. E, coronel, quais são as principais causas de acidente de trânsito? A principal é o excesso de velocidade. Então, o principal fator que motiva um acidente de trânsito, principalmente o vítima fatal, é o excesso de velocidade. Então, no acidente com vítima fatal, ele está ligado diretamente com o excesso de velocidade. Um exemplo é Campo Grande. Campo Grande ficou 2 anos sem radar e no início da entrevista aqui eu falei que em 2017 nós atingimos 70 mortes, né? Saímos lá de 140 e atingimos 70 mortes, né? Reduzimos em 50%. Só que a gente está fechando os últimos levantamentos do ano passado, Campo Grande vai voltar para 87 mortes. Coincide exatamente com a retirada dos radares do tráfego, né? Então, é uma demonstração que o excesso de velocidade, é mais uma demonstração que o excesso de velocidade impacta diretamente no resultado da morte. Temos o celular também, que já nós vamos falar sobre isso. No próximo bloco, continuamos falando sobre causas dos acidentes de trânsito e formas de prevenção. Voltamos já. De volta com Segurança em Pauta, sobre o movimento Maio Amarelo e a prevenção de acidentes de trânsito. Nosso convidado é o comandante do BPM-TRAN, Tenente Coronel Franco Alan da Silva. Coronel, como a gente acabou de falar sobre o celular, estudos apontam que o celular é a terceira causa de morte. Como esses acidentes acontecem e de que forma podemos mudar esse comportamento? A gente precisa mudar nosso hábito, né? Principalmente o brasileiro. O brasileiro ele pensa muito em si, né? E nesse mundo globalizado isso vem sendo potencializado, né? Então, eu vejo assim um cenário muito difícil para essa mudança de comportamento, uma conscientização tem que ser radical, né? Porque os números estão aí, né? Então, o poder público ele é muito responsável na mudança desses números. Então, se ele não investir principalmente na fiscalização, porque a educação tem, a lei também já tem, a lei já está disposta em cima da mesa. Verdade. Todo mundo conhece a legislação. O poder público gasta muito dinheiro divulgando em campanhas, o Maio Amarelo, Semana Nacional do Trânsito, campanhas. As empresas privadas fazem campanhas. Pois bem, só que só isso não adianta. Se o poder público não for muito incisivo na fiscalização, intensificar a fiscalização, porque o ser humano, para mudar comportamento, ele não muda só na base de educação. Lembrando que a longo prazo a gente pode ter essa mudança de comportamento, mas a gente precisa mudar de imediato, né? Então, essa mudança de comportamento é primordial para a redução da violência. A desatenção é outra causa importante, né, Coronel? Como fazer com que os condutores e pedestres tenham uma atenção no trânsito? Porque muitas vezes até atravessando ruas eles estão com o celular na mão, por exemplo, né? E só que a gente tem percebido que o Código de Trânsito teve uma mudança em 2016, onde ele tornou até mais severo essa questão, sabe? Tornando, por exemplo, o manuseio do celular como uma infração de trânsito, né? Diferente de outras legislações, por exemplo, a lei seca. Quando no Brasil se cria uma lei, logo após essa legislação, você percebe uma mudança nos números, para melhor, né? Então, a lei seca foi isso. Então, a lei seca, quando foi instituída a lei seca, logo de imediato nós tivemos uma mudança drástica, uma redução drástica. Depois ele cai, se torna estável, né? Mas há uma redução. Diferente do celular. Nós tivemos o aumento da rigidez no Código de Trânsito e, por outro lado, o cidadão piorou seu comportamento. A gente percebe no trânsito que o cidadão, mesmo com a rigidez, com o aumento da fiscalização, ele não tem mudado o comportamento perante o uso do equipamento celular. Pelo contrário, ele aumentou o uso ao invés de diminuir. A pressa de ver quem está mandando uma mensagem ou qualquer outra coisa, né, pode causar acidentes gravíssimos. Gravíssimos, né? Então, o tempo que você se distrai para observar uma rede social, por exemplo, dirigindo, a sua vida está em jogo ou de terceiro está em jogo. E o uso de álcool e drogas associado à condução de veículos, Coronel, também é um fator decisivo
de acidentes, né? É muito decisivo. Só que, por outro lado, a sociedade tem mudado assim o seu comportamento perante o álcool. Então, era quase que cultural você dirigir e beber. Então, você ia numa balada, ingeria bebida alcoólica e pegava o veículo, né? Nós temos 10 anos de lei seca, a lei foi criada em 2010. Como o Brasil, a gente precisa sempre estar aperfeiçoando a legislação, porque o brasileiro sempre acha uma brecha na legislação para poder desvencilhar e praticar suas infrações, né? E não foi diferente com a lei seca. Então, a primeira ideia de lei seca foi em 2008, ela já foi alterada em 2010, 2012 e a última vez em 2014 que tem esses moldes, né? E eu acredito que agora ela atingiu assim o ideal, ou está próximo do ideal no aspecto legislativo. E isso fez com que o cidadão mudasse o comportamento. Eles já estão mais conscientes, tipo... Muito mais consciente. O motorista da vez não bebe, né? A gente já percebe quando a gente vai numa festa, vai num evento, que o cidadão, ele tem se preocupado, né? Então, lógico que, por outro lado, a gente aumentou a fiscalização também, Sim. né? Foi instituída uma equipe só de lei seca, que atua diuturnamente, e a função dela é só efetuar abordagem em veículos, né? Com o objetivo de realizar o teste do etilômetro. Isso contribuiu. E, coronel, multas altas inibem o mau comportamento do condutor? Inibe. Mexendo no bolso, né? Um exemplo é a lei seca, né? Eu digo mais que ela inibe mais que o processo penal. Inibe mais que o processo penal. O exemplo é a lei seca. O condutor, ele tem mais medo da multa que é aplicada a ele, né? E as sanções decorrentes dela. Por exemplo, o cidadão que for dirigindo, ou se recusar, não precisa nem estar surpreendido. O simples ato dele se recusar, né? Então, o legislador, nesse período que eu mencionei que ele aperfeiçoou a legislação, ele criou um dispositivo que é uma infração de trânsito, que basta você falar assim, não, eu não vou fazer o teste do etilômetro. Então, ele passou a entender que quando você se recusa, você está falando, eu estou embriagado, né? Então, o simples ato de se recusar, você já sofre uma notificação, né? Uma autuação, que pode gerar uma multa, né? E as sanções são as mesmas. E as sanções são as mesmas que você for dirigindo embriagado. R$3.000, 7 pontos na carteira e suspensão exata de 1 ano. É a única sanção no Código de Trânsito que ela é taxada em 1 ano. As outras é até 1 ano, né? Então, você tem pode ser 1 mês, 2 meses. E o álcool não, é 1 ano. Então, face a isso, né, ela é muito severa, né? E a conta chega no outro mês, né? Enquanto que o processo vai tramitando, né, e etc. E tem, né? a pontuação também, né? Ele pede de imediato. Então, como muito cidadão depende do veículo, né, para se sustentar, né, como forma de trabalho, então ele tem respeitado, sim. A gente observa isso. Por que eu afirmo isso? Porque os números da violência estão caindo. E endurecer as penas, como no caso de lesão corporal e homicídio, coronel, é bom para o trânsito? É uma boa opção? Primeiro que ocorreu essa mudança tanto na lesão corporal quanto no homicídio, né? Face alguns acidentes notórios a nível de país, né? Lógico, a sociedade quis assim, o legislador foi lá e alterou. Contribui, lógico que contribui, né? Só que o que contribui mais é a fiscalização. Não adianta você ter uma lei, sendo que você depois não tem como fiscalizar. Né? Então não adianta você, por exemplo, ter a previsão legal, se depois as polícias não fazem blitz, né? Se o município não coloca radar, se depois não tem o inquérito policial, se depois não tem um processo para o cidadão ser processado e responder isso penalmente. Nada disso adianta, né? É óbvio que a legislação ajuda muito, né? Ela auxilia bastante, mas só que nesse contexto, para mim, o mais importante é a fiscalização. As principais vítimas de acidente de trânsito são os motociclistas, coronel. 3 em cada 4 vítimas. Como modificar o comportamento dos motociclistas? É porque é duro a gente imputar toda essa responsabilidade para o motociclista, né? Porque, do outro lado, tem um outro veículo que pode ter gerado esse acidente, né? E nem sempre é um outro motociclista que está envolvido, né? Você tem veículos de 4 rodas envolvidos. Então, mas a gente percebe sim que a motocicleta, ela proporciona essa sensação de liberdade,
aliada, muitas vezes, com a juventude, isso vira uma mistura explosiva no trânsito. Então, quando a gente vai olhar os números no trânsito, quem está morrendo em cima de uma motocicleta, né, é o jovem de 18 a 30 anos, né, então, ou seja, está na plenitude da vida, e muitas vezes ele está ali ingerindo bebida alcoólica, excesso de velocidade, né? Então, esses aí são as grandes vítimas aí das mortes e dos acidentes com lesão. Então, se pode afirmar que a redução de acidentes de trânsito passa por uma conscientização de todos, Coronel. Eu vou mais além. Passa de uma conscientização, né, aliada com a fiscalização. Certeza. E a criança ajuda nessa conscientização e deve ser ouvida? A criança é muito importante nesse papel. A gente tem dentro do PARA, né, algumas palestras, né, a gente implementa também no Maio Amarelo, onde essa criança ela recebe um talonário de notificação. E ela notifica lá o pai, né? Só que às vezes o pai nem sabe, né? Ela notifica se ele estava sem cinto, se foi buscar e parou na fila dupla, se usou o celular. Passou o sinal amarelo. Exatamente, né? Então, e no final da semana ele entrega para o policial militar, né? E lá você tira um feedback da educação que essa criança está tendo, né? E alguns pais não gostam. Coronel, um prazer ter o senhor aqui no nosso programa, nós já estamos chegando ao fim. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem. Viver é muito bom, né? Viver é ótimo. Então, a gente perder aí a vida no trânsito é triste, né? Porque quando você vê alguém morrendo no trânsito, você não é só aquela pessoa que está sendo enterrada. Então, tem entes por trás, né? É uma família, muitas vezes, que está indo junto, né? Às vezes, nós estamos enterrando por ano aí, o ano passado, 87, né? 70, o ano retrasado. E quantos ficaram sequelados, né? Incapacitados em cima de uma cama, né? Na plenitude da vida. Então, o maio é um mês de reflexão, né? A gente precisa refletir muito, nós brasileiros, condutores brasileiros, precisamos refletir muito, porque a vida é maravilhosa e a gente precisa seguir nela, né? Muito obrigada, Coronel. Okay. E o Segurança em Pauta vai ficando por aqui. Mande seus comentários, dúvidas e sugestões por meio de nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades da Polícia Civil em nosso site e nas redes sociais. Até a próxima!